Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 87. Orações oferecidas pelos Vedas personificados. Terceira parte. Dentro do corpo existem 5 setores diferentes de existência, conhecidos como Annamaya, Pranamaya, Manomaya, Vijnanamaya e, por último, Anandamaya. No início da vida, a consciência de toda entidade viva gira em torno do alimento. Uma criança ou um animal fica satisfeito unicamente por conseguir alimento adequado. Este estágio de consciência, no qual a meta é comer suntuosamente, é chamado Annamaya. Anna significa comida. Depois disso, toma consciência de se estar vivo. Se a pessoa pode continuar sua vida sem ser atacada ou destruída, ela considera-se feliz. Esta fase chama-se Pranamaya, ou consciência da própria existência. Após esta etapa, quando se está na plataforma mental, a consciência é denominada de Manomaya. A civilização materialista está situada principalmente nestes 3 estágios, Annamaya, Pranamaya e Manomaya. A primeira preocupação das pessoas civilizadas é o desenvolvimento econômico. A próxima é a defesa contra a aniquilação. E a consciência seguinte é a especulação mental, a abordagem filosófica dos valores da vida. Se pelo processo evolutivo da vida filosófica alguém chega à plataforma da vida intelectual e compreende que não é este corpo material, mas uma alma espiritual, ela chega então à fase de Vijnanamaya. Posteriormente, por avanço na vida espiritual, chega-se à compreensão do Senhor Supremo, ou a Alma Suprema. Quando alguém desenvolve sua relação com o Senhor e executa serviço devocional, esta etapa da vida chama-se consciência de Krishna, a fase Anandamaya, que é a vida bem-aventurada de conhecimento e eternidade. Como é assinalado no Vedanta Sutra, Anandamaya Abhyasat, o Brahman Supremo e o Brahman subordinado, ou a Suprema Personalidade de Deus e as entidades vivas, são ambos felizes por natureza. Enquanto as entidades vivas se encontram nas 4 fases inferiores de vida, Annamaya, Pranamaya, Manomaya e Vijnanamaya, considera-se que elas estejam na condição material de vida. Todavia, assim que atinge o estágio de Anandamaya, a pessoa é considerada uma alma liberada. Esta etapa de Anandamaya é explicada no Bhagavad Gita como a fase Brahma-bhuta. Lá se afirma que na fase Brahma-bhuta de vida não há qualquer ansiedade, tampouco desejo algum. Este estágio começa quando a pessoa está igualmente disposta para com todas as entidades vivas, e depois se expande para a fase da consciência de Krishna, na qual ela sempre anseia por prestar serviço à Suprema Personalidade de Deus. Este anseio por avanço em serviço devocional não é o mesmo que o desejo pelo gozo dos sentidos na existência material. Em outras palavras, o desejo permanece na vida espiritual, mas ele se purifica. Da mesma forma, quando nossos sentidos se purificam, eles são liberados das etapas materiais, a saber, Annamaya, Pranamaya, Manomaya
e Vijnanamaya, e situam-se no mais elevado estágio, Anandamaya, ou a vida bem-aventurada em consciência de Krishna. Os filósofos mayavadis consideram Anandamaya como o estágio no qual a pessoa está imersa no Supremo. Para eles, Anandamaya significa que a super-alma e a alma individual se tornam uma. Não obstante, o fato real é que a unicidade não implica fusão com o Supremo e perda da existência individual. Fusão na existência espiritual é a realização da unidade qualitativa da entidade viva com o Senhor Supremo em seus aspectos de eternidade e conhecimento. No entanto, o verdadeiro estágio de Anandamaya, bem-aventurança, é alcançado quando ela está ocupada em serviço devocional. Isto é confirmado no Bhagavad Gita, Mad Bhaktim Labhate Param. Aqui o Sr. Krishna anuncia que a fase Brahma-Bhuta Anandamaya está completa apenas quando há intercâmbio amoroso entre o Supremo e as entidades vivas subordinadas. A menos que a pessoa chegue a esta fase Anandamaya, ela está respirando como um fole de ferreiro. Sua duração de vida assemelha-se à de uma árvore, e ela não é melhor que os animais inferiores, tais como os camelos, porcos e cães. Inquestionavelmente, a entidade viva eterna não pode ser aniquilada em qualquer fase de sua existência. Contudo, as espécies inferiores de vida existem numa condição miserável, ao passo que a pessoa que se ocupa em serviço devocional ao Senhor Supremo está no prazeroso estágio da vida Anandamaya. Todas as diferentes fases mencionadas acima estão relacionadas com a Suprema Personalidade de Deus. Embora em todas as circunstâncias existam tanto a Suprema Personalidade de Deus quanto as entidades vivas, a diferença é que a Suprema Personalidade de Deus sempre existe no estágio Anandamaya, ao passo que as entidades vivas subordinadas, devido à sua diminuta posição como partes fragmentárias do Senhor Supremo, são propensas a cair nos outros estágios de vida. Conquanto, em todas as etapas, onde tanto a Suprema Personalidade de Deus quanto as entidades vivas existam, a Suprema Personalidade de Deus é sempre transcendental ao nosso conceito de vida, quer estejamos em enredamento ou em liberação. Toda manifestação cósmica torna-se possível pela graça do Senhor Supremo. Existe pela graça do Senhor Supremo, e quando é aniquilada, funde-se na existência do Senhor Supremo. Desta forma, o Senhor Supremo é a existência suprema, a causa de todas as causas. Logo, a conclusão é que sem desenvolvimento de consciência de Krishna, a vida é apenas um desperdício de tempo. Para aqueles que são muito materialistas e não podem compreender a situação do mundo espiritual ou a morada de Krishna, os grandes sábios recomendam o processo de yoga, pelo qual a pessoa gradativamente se eleva a partir da meditação no abdômen, que é chamada Muladhara, ou meditação Manipuraka. Muladhara e Manipuraka são termos técnicos que se referem aos intestinos dentro do abdômen. As pessoas grosseiramente materialistas pensam que o desenvolvimento econômico é de importância fundamental, porque elas estão sob a impressão de que a entidade viva existe unicamente para comer. Tais pessoas grosseiramente materialistas esquecem-se
de que, embora possamos comer tanto quanto quisermos, se o alimento não for digerido, ele provocará transtornos de indigestão e acidez. Portanto, o ato de comer não é em si mesmo a causa da energia vital da existência. Para a digestão dos alimentos, precisamos da ajuda de uma outra energia superior, que é descrita no Bhagavad Gita como Vaishvanara. O Sr. Krishna diz no Bhagavad Gita que ele ajuda a digestão na forma de Vaishvanara. A suprema personalidade de Deus é onipresente. Portanto, sua presença no estômago, como Vaishvanara, não é extraordinária. Krishna está, de fato, presente em toda parte. O Vaishnava, por isso, marca seu corpo como os templos de Vishnu. Ele primeiro faz uma marca de tilaka no templo do abdômen, depois no peito, em seguida entre as clavículas, então na testa, e por fim no topo da cabeça, o Brahmarandra. Os 13 templos de tilaka marcados no corpo de um Vaishnava são os seguintes. Na testa fica o templo do Sr. Keshava. Na cintura está o templo do Sr. Narayana. No peito, o templo do Sr. Madhava. E na garganta, entre as duas clavículas, o templo do Sr. Govinda. No lado direito da cintura fica o templo do Sr. Vishnu. No braço direito, o templo do Sr. Madhusudana. E no lado direito da clavícula, o templo do Sr. Trivikrama. Da mesma forma, no lado esquerdo da cintura está o templo do Sr. Vamanadeva. No braço esquerdo, o templo de Sridhara. No lado esquerdo da clavícula, o templo de Rishikesha. Na parte superior das costas, o templo chamado Padmanabha. E na parte inferior das costas, o templo chamado Damodara. No topo da cabeça está o templo de Vasudeva. Este é o processo de meditação na localização do Senhor nas diferentes partes do corpo. Mas para aqueles que não são Vaishnavas, os grandes sábios recomendam a meditação no conceito corpóreo de vida, meditação nos intestinos, no coração, na garganta, nas sobrancelhas, na testa e depois no topo da cabeça. Alguns dos sábios da sucessão discipular, desde o grande santo Aruna, meditam no coração, porque a super-alma permanece dentro do coração, juntamente com a entidade viva. Isto é confirmado no Bhagavad Gita, capítulo 15, onde o Senhor enuncia: estou situado no coração de todos. Como parte do serviço devocional, os Vaishnavas protegem o corpo para o serviço do Senhor. Mas aqueles que são materialistas grosseiros aceitam o corpo como o próprio eu. Eles adoram o corpo pelo processo iógico de meditação nas diferentes partes corpóreas, tais como Manipuraka, Dahara e Hridaya, e gradativamente se elevam ao Brahmarandra no topo da cabeça. O yogi de primeira classe, que alcançou a perfeição na prática do sistema de yoga, no final passa pelo Brahmarandra, rumo a qualquer um dos planetas, quer no mundo material, quer no mundo espiritual. A maneira como um yogi pode se transferir para um outro planeta é vividamente descrito no segundo canto do Srimad Bhagavatam. Com relação a isto, Shukadeva Goswami recomendou que os neófitos adorem a Virat Purusha, a forma universal gigantesca do Senhor. Quem não consegue acreditar que o Senhor possa ser adorado com igual sucesso na deidade, ou a forma Archa, ou quem não é capaz de se concentrar nesta forma,
é aconselhado a adorar a forma universal do Senhor. A região inferior do universo é considerada os pés e as pernas da forma universal do Senhor. A parte intermediária do universo é considerado o umbigo, o abdômen do Senhor. Os sistemas planetários superiores, tais como Janoloka e Maharloka, são o coração do Senhor. E o sistema planetário mais elevado, Brahmaloka, é considerado o topo da cabeça do Senhor. Há diferentes processos recomendados por grandes sábios, segundo a posição do adorador. Contudo, a meta última de todos os processos de meditação de yoga é voltar para o lar, voltar para o Supremo. Como assinalado no Bhagavad Gita, aquele que atinge o planeta mais elevado, a morada de Krishna, ou mesmo os planetas Vaikunta, jamais precisa descer novamente a esta miserável condição material de vida. Consequentemente, a recomendação védica é que a pessoa deve fazer dos pés de lótus de Vishnu a meta de todos os esforços. Tad Vishnu Param Padam. Os planetas Vishnu, ou Vishnuloka, estão acima de todos os planetas materiais. Estes planetas Vaikunta são conhecidos como Sanatana Dhamma e são eternos. Eles nunca são aniquilados, nem mesmo pela aniquilação deste mundo material. A conclusão é que se um ser humano não realiza a missão de sua vida, adorando o Senhor Supremo, e não volta ao lar, ao Supremo, deve-se entender que ele está respirando como o folhe de um ferreiro, vivendo apenas como uma árvore, comendo como um camelo e fazendo sexo exatamente como os cães e porcos. Dessa forma, ele frustrou a realização do propósito específico da vida humana. A próxima oração dos Vedas personificados ao Senhor relaciona-se com sua entrada nas diferentes espécies de vida. É enunciado no Bhagavad Gita, capítulo 14, que a parte espiritual integrante e fragmentária do Senhor está presente em todas as espécies e formas de vida. O próprio Senhor afirma no Bhagavad Gita que Ele é o Pai que dá a semente de todas as formas e espécies, e que, portanto, devem todas ser consideradas filhos do Senhor. A entrada do Senhor Supremo no coração de todos, como Paramatma, às vezes deixa perplexos os impersonalistas, fazendo-os pensar em termos da igualdade entre as entidades vivas e o Senhor Supremo. Eles ponderam: o Senhor Supremo e a alma individual entram em vários corpos. Então, onde está a diferença? Porque as almas individuais devem adorar o Paramatma, ou a superalma. Segundo eles, a superalma e a alma individual estão no mesmo nível. Elas são uma, sem qualquer diferença entre elas. Existe, no entanto, uma diferença entre a superalma e a alma individual, e esta diferença é explicada no Bhagavad Gita, capítulo 15, onde o Senhor diz que, apesar dele estar com a entidade viva no mesmo corpo, ele é superior. Ele dirige ou dá inteligência à alma individual a partir do interior. É claramente assinalado no Gita que o Senhor dá inteligência à alma individual e que tanto a lembrança quanto o esquecimento são devidos à influência da superalma. Ninguém pode agir independentemente da sanção da superalma. A alma individual atua conforme seu karma passado, que é lembrado pelo Senhor. A natureza da alma individual é o esquecimento, mas a presença do Senhor dentro do coração a faz lembrar
do que ela desejava fazer em sua vida passada. A inteligência da alma individual é assim como o fogo na madeira. Embora o fogo seja sempre fogo, ele apresenta-se com dimensões proporcionais ao tamanho da madeira. Analogamente, apesar da alma individual ser qualitativamente idêntica ao Senhor Supremo, ela manifesta-se de acordo com as limitações de seu corpo atual. Contudo, o Senhor Supremo, ou a super-alma, é ilimitado. É dito que ele é Eka Rasa. Eka significa um, e Rasa quer dizer doçura. A posição transcendental do Senhor Supremo é de eternidade, bem-aventurança e conhecimento pleno. Sua posição Eka Rasa não se altera, no mínimo grau, quando ele se torna uma testemunha e conselheiro da alma individual em cada corpo individual. Entretanto, a alma individual, desde o Senhor Brahma, descendo até a formiga, exibe sua potência espiritual de acordo com seu corpo atual. Os semideuses estão na mesma categoria das almas individuais, que se encontram em corpos de seres humanos ou animais inferiores. As pessoas inteligentes, portanto, não adoram os diferentes semideuses, que são simplesmente representantes infinitesimais de Krishna, manifestados em corpos condicionados. A alma individual pode expressar sua potência apenas em proporção à forma e constituição do corpo. A suprema personalidade de Deus, contudo, pode exibir potências plenas em qualquer configuração ou forma, sem qualquer alteração. A tese dos filósofos mayavadis de que Deus e a alma individual são uma e a mesma não pode ser aceita, pois a alma individual tem de desenvolver sua potência segundo o desenvolvimento de diferentes tipos de corpos. A alma individual no corpo de um bebê não pode mostrar a potência plena de um homem adulto. Mas a suprema personalidade de Deus, Krishna, mesmo quando deitado no colo de sua mãe como um bebê, pôde exibir sua potência plena, matando Putana e outros demônios que tentaram atacá-lo. Por isso, a potência espiritual da suprema personalidade de Deus é conhecida como Eka Rasa, ou sem mudança. A suprema personalidade de Deus, portanto, é o único objeto adorável, e isto é perfeitamente compreendido pelas pessoas que não se contaminam com os modos da natureza material. Em outras palavras, apenas as almas liberadas podem adorar a suprema personalidade de Deus. Os mayavadis menos inteligentes adotam a adoração aos semideuses, pensando que os semideuses e a suprema personalidade de Deus estão no mesmo nível. Os Vedas personificados continuaram a oferecer suas reverências. Querido Senhor, oraram eles, após muitos e muitos nascimentos, aqueles que realmente são sábios adotam a adoração a seus pés de lótus, em completo conhecimento. Isto é confirmado no Bhagavad Gita, onde o Senhor afirma que após muitos e muitos nascimentos, uma grande alma, ou Mahatma, rende-se ao Senhor, sabendo perfeitamente bem que Vasudeva, Krishna, é a causa de todas as causas. Os Vedas continuaram. Como já foi explicado, considerando que a mente, a inteligência e os sentidos nos foram concedidos por Deus, quando estes instrumentos estão realmente purificados, não há outra alternativa senão ocupá-los no serviço devocional ao Senhor. O enredamento de uma entidade viva nas diferentes espécies de vida
é devida à aplicação errônea de sua mente, inteligência e sentidos em atividades materiais. Várias espécies de corpos são dadas como resultados das ações da entidade viva, e eles são criados pela natureza material, de acordo com o desejo da entidade viva. Porque a entidade viva deseja e merece um tipo particular de corpo, este lhe é dado pela natureza material, sob o controle do Senhor Supremo. No Srimad Bhagavatam, 3º canto, é explicado que, sob o controle da autoridade superior, a entidade viva é colocada no sêmen de um homem e injetada no ventre de uma determinada mulher, a fim de desenvolver um tipo particular de corpo. A entidade viva utiliza seus sentidos, inteligência, mente e assim por diante, de uma forma específica de sua própria escolha, e, portanto, desenvolve um tipo específico de corpo, dentro do qual ela fica encarcerada. Dessa maneira, a entidade viva situa-se em diferentes espécies de vida, ora num corpo de um semideus, ora num corpo humano ou de um animal, conforme as diversas situações e circunstâncias. A literatura védica explica que as entidades vivas presas às diferentes espécies de vida são partes integrantes fragmentárias do Senhor Supremo. Os filósofos mayavadis confundem a entidade viva com o Paramatma, que está, na verdade, ao lado da entidade viva, como um amigo. Porque o Paramatma, o aspecto localizado da Suprema Personalidade de Deus, e a entidade viva estão dentro do mesmo corpo, ocasionalmente as pessoas confundem-se e pensam que não há qualquer diferença entre a alma individual e a superalma. No Varaha Purana, há a seguinte explicação. O Senhor tem duas espécies de partes integrantes. A entidade viva é chamada Vibhinamsha, e o Paramatma, ou a expansão plenária do Senhor Supremo, é chamado Swamsha. A expansão plenária Swamsha da Suprema Personalidade é tão poderosa quanto a própria Suprema Personalidade de Deus. Não há sequer a mínima diferença entre a potência da Pessoa Suprema e da sua expansão plenária como Paramatma. Contudo, as partes integrantes Vibhinamsha possuem apenas uma diminuta porção das potências do Senhor. O Narda Pancharatra enuncia que as entidades vivas, que são a potência marginal do Senhor Supremo, são indubitavelmente da mesma qualidade da existência espiritual do próprio Senhor. No entanto, elas são propensas à contaminação com as qualidades materiais. Visto que a diminuta entidade viva se sujeita à influência das qualidades materiais, ela é chamada Jiva, e às vezes a Suprema Personalidade de Deus é também conhecida como Shiva, o Todo-Auspicioso. Portanto, a diferença entre Shiva e Jiva é que a Toda-Auspiciosa Suprema Personalidade de Deus nunca é afetada pelas qualidades materiais, ao passo que as porções infinitesimais da Suprema Personalidade de Deus são propensas a serem afetadas pelas qualidades da natureza material.